Uma das duas figuras no centro da turbulência, Catilina era um aristocrata quase falido, enquanto Cícero era um famoso orador e estadista. A República Romana estava em agonia. Dentro de poucos anos, Júlio César, o ditador vitalício, seria assassinado e o governo mergulharia no caos como resultado. O resultado de uma prolongada guerra civil daria origem a um império sob a vigilância sempre vigilante de um imperador. No entanto, ele também testemunharia a perda de muitas liberdades pessoais, liberdades que eram motivo de orgulho para as pessoas, fruto de uma longa história de luta e conflito. No entanto, isso aconteceria em uma data um pouco posterior. O ano é 63 AC e a cidade de Roma e a fundação da República estavam sob ameaça. Felizmente, em meio a esse tumulto, pelo menos em sua própria mente, um homem interveio para salvá-la. A crise econômica de Roma, em 63 AC, Roma era uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, governando um império que se estendia da Espanha, no oeste, à Síria, no Oriente Médio, e da Gália aos desertos africanos, no norte. Fora da cidade, nas províncias, as fronteiras precisariam ser fortalecidas para as próximas décadas. Pompeu lutou no leste com Mitrídates, rei do Ponto, enquanto Júlio César lutou contra várias tribos da Gália e da Alemanha no norte, mas Roma enfrentava uma ameaça interna em casa. Os problemas na frente interna foram causados pelos problemas que se desenvolveram nas províncias orientais. O declínio significativo no comércio e a resultante perda de receita tributária fizeram com que muitos dos romanos mais ricos aumentassem suas dívidas. O desemprego era alto na cidade. O Senado romano permaneceu em silêncio, incapaz ou sem vontade de chegar a uma solução. O povo ansiava por um herói que voltasse e curasse seus problemas, o sempre popular Pompeu. Mas, ao mesmo tempo, houve uma séria inquietação, uma agitação que levou a uma conspiração, uma chamada conspiração que ameaçou não apenas as pessoas que viviam dentro dos muros de Roma, mas a própria cidade. Catilina versus Cícero. No centro da comoção estavam dois homens, Lúcio Sergius Catilina e Marcos Tulio Cicero. Catilina era uma aristocrata quase falida, enquanto seu inimigo mais declarado, Cícero, era um filósofo e poeta, além de um famoso orador e estadista. Catilina era de uma família aristocrática proeminente, seu bisavô lutou contra Aníbal na Segunda Guerra Púnica, enquanto Cícero vinha de uma família rica e proprietária de terras em Arpinum, uma pequena cidade fora de Roma, a sudeste da capital. Ele teve uma brilhante carreira jurídica, onde pôde usar suas famosas habilidades como orador. Dizia-se que as pessoas largavam qualquer emprego que estivessem fazendo na época para ouvir o discurso de Cícero. Os dois homens se enfrentaram depois que Cícero descobriu uma conspiração arquitetada por Catilina com o objetivo de queimar a cidade matando vários funcionários eleitos. O objetivo desse chamado ataque à cidade era eliminar a dívida de todos, ricos e pobres. Segundo alguns, o caos resultante também permitiria a Catilina assumir o papel de liderança que tanto desejava. Descobrir a conspiração traria o que a historiadora Mary Beard chama de conflito entre ideologia e ambição, em seu livro A History of Ancient Rome. A descoberta da suposta conspiração seria o ápice da longa e ilustre carreira de Cícero na política, ao mesmo tempo que rendeu elogios de alguns e condenação de outros. O passado sombrio de Catilina. Cícero e Catilina se enfrentaram pela primeira vez durante as eleições cônsules em 64 AC. Para ganhar as eleições, Catilina usou o seu próprio dinheiro, bem como o apoio financeiro de outros. Na verdade, ela estava mais endividada, mas ficou em terceiro lugar. Infelizmente, ele foi derrotado pelo estranho Cícero e Gaius Antonius Hibrida. Na realidade, a reputação de Hibrida era ligeiramente melhor que a de Catilina. Considerado corrupto por muitos, Catilina chegou a ser expulso e rebaixado pelo Senado. Cícero usou sua eloquência superior para questionar o caráter maculado de Catilina, o que custou a Catilina a eleição. Mesmo antes de a conspiração ser revelada, Cícero via Catilina como uma séria ameaça para a conturbada cidade. Enquanto Cícero acreditava tanto no Estado de Direito quanto na preservação da Constituição, Catilina se via como uma defensora dos pobres, dos veteranos falidos e dos despossuídos. Para o observador casual, Catilina parecia adequada para o consulado,
Ela havia servido no exército com o pai de Pompeu durante as guerras sociais e havia sido tanto pretora quanto governadora. Teve até o apoio de Júlio César. Mas Catelina tinha um lado mais sombrio. Embora ele tenha sido inexplicavelmente absolvido das acusações de extorsão enquanto era governador da África, ele foi atormentado por sérios rumores sobre a misteriosa morte de sua esposa e filho. Apesar das fofocas e insinuações, ele conseguiu apoio e dinheiro de Marcos Licinius Crassus para concorrer a cônsul em 64 AC, mas perdeu a corrida contra Cícero e Antonius Hibrida. Cícero, que venceu a eleição, tinha certeza de que Antônio, o seu cônsul, amigo íntimo de Catelina, pouco interferiria. Como concorrer a qualquer cargo eletivo é caro, Cícero prometeu a Antônio que, após o término de seu consulado, ele poderia ter uma posição lucrativa como governador da Macedônia, onde poderia recuperar suas finanças. Seu tempo na Macedônia foi curto porque ele seria removido à força e eventualmente exilado. Cícero assumiu o cargo de cônsul em 1º de janeiro de 63 AC. Completo, pouco depois da eleição e da derrota de Catelina, Cícero começou a ouvir os passos de uma conspiração para assassinar vários funcionários importantes do governo, incluindo ele próprio, e incendiar a cidade. Esta informação, que a princípio muitos questionariam sua autenticidade, veio de uma mulher chamada Fúlvia, amante do amigo de Catelina, Quinto Cúrio. Supostamente, Cúrio estava endividado e havia dado informações sobre a conspiração para impedir que Fúlvia o deixasse, dizendo que seus problemas financeiros logo acabariam. Fúlvia imediatamente contou à esposa de Cícero, Terência, e ela a Cícero. Mas poucos acreditaram em Cícero. O Senado disse que tinha poucas evidências além de boatos e exagerou tudo. Segundo eles, criou uma atmosfera de medo. No entanto, Cícero acreditou firmemente na veracidade dessa notícia e até contratou um guarda-costas para si, que em 7 de novembro de 63 AC sua vida estava realmente destinada. Felizmente, Fúlvia o advertiu da possibilidade de um ataque, e ele tomou sua precaução. Cartas de prova. Por volta dessa época, uma série de cartas anônimas endereçadas a vários senadores romanos foram entregues a Crasso. A carta o advertia para deixar Roma. Crasso, acompanhado de 2 senadores, foi diretamente a Cícero. Crasso disse que as cartas vieram de uma fonte anônima, mas muitos acreditavam que era um amigo de Cícero e Catelina, Célio. Cícero convocou o Senado em 20 de outubro e entregou as cartas a vários senadores, a quem foram endereçadas. Cada carta continha a mesma coisa, informações sobre a trama e instruções para deixar a cidade. Enquanto isso, as forças armadas de veteranos e pobres se reuniam no norte. Catelina compareceu perante o Senado em 8 de novembro para pleitear, negando tudo, até mesmo atacando verbalmente Cícero. No entanto, para apaziguar seus acusadores, ele se ofereceu para ficar em prisão domiciliar, alegando que havia sido forçado ao exílio sem julgamento. Sua oferta incluía ficar na casa de Cícero. Mais tarde, depois de convocar uma revolta em toda a cidade, ele fugiu à noite com 300 homens para Fezulae na Etrúria e se juntou a seu companheiro de conspiração, Caius Malius. Ao saber disso, o Senado declarou os 2 inimigos públicos. Os conspiradores foram presos. Mais informações sobre o estado da conspiração fora da cidade vieram de uma fonte inesperada. Os alúbrogos gauleses estavam na cidade para apelar ao Senado para evitar os impostos onerosos que tinham de pagar. Vários conspiradores ficaram cara a cara com eles e os instaram a aderir ao plano, iniciando uma rebelião na Gália. Depois que os gauleses deixaram a cidade, eles foram capturados e trazidos de volta por Caius Pomptinus, e finalmente contaram a Cícero tudo o que aprenderam. Por fim, o Senado se convenceu da gravidade da conspiração. Isso foi logo seguido pela prisão dos conspiradores restantes em Roma. Numerosas armas, incluindo lanças, facas e espadas, foram encontradas na casa de um dos conspiradores, Gaius Cornelius Cethegus. Em 5 de dezembro, o Senado se reuniu no Templo de Concordia para discutir a sentença dos 5 conspiradores sob custódia. Júlio César, amigo de Catelina e a certa altura acusado de conspirador, opôs-se à proposta de Cícero de execução imediata, ou seja, sem julgamento. Até Junius Silanus, que foi eleito cônsul, apoiou a execução.
Cícero gravou brevemente as audiências para defender sua posição diante do público reunido fora do fórum. César sugeriu que os conspiradores fossem presos até que um julgamento pudesse ser realizado. Multas, exílio ou morte eram as punições usuais, pois não havia prisões romanas. Embora não simpatizasse com os conspiradores, explicou que o Senado não deveria agir precipitadamente. O historiador Suetonio escreveu em sua obra Os 12 Césares: quando a conspiração de Catelina veio à tona, toda a Assembleia, exceto o eleito pretor César, exigiu a pena de morte para Catelina e seus associados. Apenas César sugeriu que cada um fosse preso em uma cidade diferente e suas propriedades confiscadas. Ao ouvir a proposta, o Senado estava prestes a concordar com César, quando Marcos Porcio Scato, conhecido como Catão, o jovem, levantou-se para falar. Ele não era amigo de César e era membro dos Otimistas, um poderoso grupo conservador dentro do Senado. Fazendo um discurso emocionante e impaciente, Cato concordou com Cícero. O Senado concordou, eles seriam executados sem julgamento. Embora o julgamento fosse costumeiro e ditado por lei, Cícero usou seus poderes de emergência para manter a decisão e retirou-se do julgamento. Cada um dos 5 homens foi levado para Tullianum, um antigo prédio que já serviu de armazém no Fórum. Eles foram levados à força por um carrasco para uma sala pequena, imunda e mal cheirosa, onde foram estrangulados com uma corda. Dirigindo-se à multidão do lado de fora e saudado como Pater Patriae, que significa pai da pátria, Cícero gritou Viscer, ela chorou. No entanto, esse elogio durou pouco. Muitos começaram a questionar o flagrante exercício dos poderes executivos, uma decisão que claramente violava o direito de uma pessoa a um julgamento justo. Após a conspiração, embora ele tenha tentado escapar das montanhas dos Apeninos com seu exército, ele foi capturado. 3/4 de seus supostos 20.000 soldados o abandonaram. Ele foi derrotado e morto. A conspiração acabou. Embora bem-sucedido como cônsul, escritor e poeta, Cícero sempre acreditou que sua luta contra Catelina foi sua maior conquista. Em um discurso muito citado algumas semanas antes, em 8 de novembro de 63 AC, um dia após a tentativa de assassinato, Cícero expressou seu desdém por Catelina. Catelina, até quando você continuará abusando de nossa paciência? Quase 2 décadas depois, com a cidade e a República em meio a outra guerra civil, a vida de Cícero voltou a estar em perigo, desta vez levando-o à morte. Infelizmente, ele se voltou contra o comandante romano e amigo íntimo de César, Marco Antônio. No artigo intitulado Ataque ao Inimigo da Liberdade, escreveu, referindo-se à revelação da trama de Catelina: eu que defendi nosso Estado quando jovem, não o abandonarei na velhice. Como não subestimo as espadas de Catelina, não me deixarei intimidar pelas tuas, em homenagem a Marco Antônio. Pelo contrário, eu me sacrificaria de bom grado se minha morte salvasse a liberdade de nossa nação, se trouxesse o alívio final de suas agonias, para o povo sofredor de Roma. Mesmo na velhice, Cícero continuou a ser um defensor declarado da República e de seus ideais. Infelizmente, ele havia determinado seu próprio destino ao tornar Antônio hostil a ele. Ele foi pego em 7 de dezembro de 43 AC e sua vida acabou.